Voando para São Paulo, a Bolívia querida pega o Guarani pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Márcio Fernandes. O Maranhão Atlético Clube, ajustes finais do professor José Augusto para o jogo diante do Tocantinópolis. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se para você poder comentar aqui com a gente, participar, é bacana. Acione o sininho para as notificações, deixa o seu like, para o YouTube entender que você está gostando e compartilhar com mais pessoas, tá bom? Aí você pode também compartilhar com seu grupo de amigos, com seus amigos e também fazer os seus comentários. E vale a participação no Fala Galera. Então vamos nós, vamos juntinhos aqui, fortalecendo o canal Lécio Costa Narrador. Minha galera, aí o Sampaio Corrêa realizou apenas um treinamento que aconteceu lá no CT José Carlos Macieira, na manhã desta quinta-feira. Delegação finalzinho de tarde, já voando para a cidade de São Paulo, onde na capital Bandeirantes, Sampaio Corrêa vai permanecer. E somente nesta terça-feira à tarde, após o treinamento da manhã, que acontecerá também em São Paulo, é que o time tricolor vai deixar a capital Bandeirantes com destino à região campineira, lá a região de Campinas, onde vai enfrentar no estádio Brinco de Ouro da Princesa o time do Guarani. Sampaio tem desfalques para esse confronto, mas o técnico tem peças para colocar. Se o Márcio não quiser inventar, se fizer aquele jogo que o Sampaio Corrêa está agradando nesses dois últimos compromissos ao torcedor, eu creio que o Sampaio tem tudo para fazer um grande jogo lá diante do Guarani, que também vive um momento muito delicado nesse momento. O time do Guarani não sabe se entra o Pegolari, se permanece o Pegolari, se o Tony, que estava machucado, vai entrar no gol. Tem ainda problemas no departamento médico, se poupa alguns jogadores para o derby campineiro, que acontece no dia 21. Então eles estão também cheios de muitos problemas. Mas o Sampaio tem que fazer o jogo dele. Sampaio tem um déficit diante do Guarani na história, mas pode sim conseguir um bom resultado diante da equipe campineira. Aqui em São Luís, no último jogo, aliás, pelo Campeonato Brasileiro, lá em Campinas, no último jogo, o Guarani venceu lá de 3-0 no ano passado. Mas cada jogo é uma história diferente. Eu não vou dizer, porque o Sampaio perdeu para o Guarani, não vai ganhar agora do Guarani. Claro, tem nada a ver. Cada jogo, cada competição, e vamos então contar uma história diferente. O canal vai transmitir o jogo aqui para você. Eu já te convido para você ficar com a gente neste sábado às 17 horas aqui no canal Lécio Costa Narrador. O Sampaio Corrêa, Bolívia querida, vamos começar logo pela Bolívia, e aí eu vou chamar aqui meu parceirão Afonso Diniz, do blog afonsodiniz.com. Quer ficar bem informado, vai lá atualizar com as notícias do esporte do blog do Afonso, que é repórter também da TV Mirante, e o nosso parceiro nas transmissões pela Rádio Mirante de São Luís do Maranhão, que aliás completou 35 anos ontem. Faço parte dessa história da Mirante, cara, um orgulho muito grande fazer parte desse time. E por aqui também, a gente está sempre nessa conexão com os nossos amigos que já estão uma vida com a gente, uma longa estrada com a gente. O Afonso trazendo agora as informações da Bolívia querida. Venha, Afonso, diga aí. O Sampaio Corrêa já está de malas prontas para o confronto deste sábado diante do Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A última movimentação da Bolívia querida em São Luís aconteceu ainda há pouco no CT José Carlos Macieira, onde o técnico Márcio Fernandes mexeu nos seus tabuleiros entre todos os movimentos táticos pensados para esse confronto diante do Guarani. O time está definido, só que divulgado somente momentos antes da partida. Ele inclusive tem um treinamento amanhã já em Campinas, São Paulo.
O time do Sampaio Corrêa está se deslocando daqui a pouco, à tarde, para Campinas e amanhã realiza essa última atividade. A projeção sobre essa formação titular é de minimamente 3 alterações, porque dos 7 desfalques do Sampaio Corrêa para esse confronto diante da equipe do Guarani, o tricolor tem 3 que foram titulares no confronto passado: Fábio Aguiar, Pimentinha e Ítalo. Para a vaga do Fábio Aguiar, a dúvida: se for manter 3 zagueiros, o Joécio é o substituto imediato. Afinal, além de Joécio, o Sampaio Corrêa só tem Gustavo e também o Gabriel disponíveis. Portanto, 3 zagueiros para esse confronto. Se for com 3 zagueiros e não ficar com nenhum no banco, seriam os 3 zagueiros do Sampaio. Mas se ele optar por uma mudança de plataforma de jogo, ele sacaria justamente essa vaga do Fábio Aguiar para o meio-campo, adicionando o Johnny Douglas ou o próprio Emerson Souza nessa função, e aí formaria um 4-4-2 ou até um 4-3-3 neste time do Sampaio. Aí, as alterações do ataque. Ítalo, notavelmente, tem sido substituído nos últimos confrontos, inclusive pelo técnico interino Edson Medeiros, pelo Vinícius Alves. É o favorito para ser o substituto do Ítalo. Porém, o Patrick Carvalho corre por fora. Na vaga do Pimentinha, existe um amplo favoritismo para o Matheus Martins, que inclusive fez o gol da vitória no confronto diante do Juventude. Portanto, se a gente for pensar na provável formação do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Guarani no sábado, teríamos Luiz Daniel no gol, a linha de 3 zagueiros com o Gabriel centralizado, pela direita o Gustavo e pela esquerda o Joécio. Se não jogar o Joécio, entra com o meio-campo mais composto de marcação, com o Emerson ou, portanto, com o Johnny Douglas, e aí o meio-campo com o Luiz Otávio, com o Neto Paraíba, com a presença também do articulador Massinho. As alas com o Vitinho pela esquerda, pela direita o Marcos Ítalo, e à frente o Matheus Martins e o Vinícius Alves ou até o Patrick Carvalho. Para falar conosco, aqui dentro do Mirante Esporte, a palavra do Luiz Daniel, que fala sobre esse clima que o Sampaio Corrêa está vivendo depois de conquistar a primeira vitória e em meio a um movimento de novo técnico. Luiz Daniel. Sim. Ambiente novo, né? Todo mundo feliz pela vitória, voltar a vencer depois de tanto tempo, né? Mas sabíamos que a vitória ia vir na hora certa e não tinha um momento melhor para vir do que nesse jogo contra o Juventude, com um jogador a menos, injusto, né? Para ser bem claro, mas deixa o ânimo ainda melhor para a semana. E o novo técnico, o que você já ouviu falar? Já conhece alguma coisa do trabalho? Não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, mas tirando algumas informações aí da pessoa dele, do trabalho dele, creio que veio para agregar junto com a gente. E esse jogo contra o Guarani, né? Um duelo duro, né? Para tentar buscar essa primeira vitória fora, né? Sim, um duelo difícil. O Guarani vem de 2 derrotas, né? A gente tem também buscando a nossa vitória fora de casa. Creio que vai ser um jogo difícil, mas temos condições de sair vitorioso. Bolívia, querida, portanto, já realizou hoje pela manhã sua última atividade em São Luís, embarca hoje à tarde. Compromisso próximo é sexta rodada, é contra o Guarani, às 5 da tarde neste sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, Afonso Diniz, valeu. A configuração para mexer no time, o professor tem. Inteligente, o professor o é. Julgar o professor, porque como eu já vi alguns fazendo em relação porque no Paysandu não deu certo, não tem nada a ver. Porque se a gente for atrás disso, o Condé, que hoje está com 100% de aproveitamento no Vitória da Bahia, e sem a sua defesa levar um gol sequer em 5 jogos, são 15 pontos. Quantas vezes não se falou, inclusive aqui no canal, esse técnico aí do Sampaio Corrêa já deu o que tinha que dar. Ele não vai prestar para o Sampaio Corrêa. Então eu não vejo por aí que seja esse comentário. Cada um, às vezes, dá sorte numa equipe, tem as peças que entendem aquilo que você quer e outras que não entendem. O professor Márcio Fernandes, se eu fosse o professor, eu não mexeria na configuração do time. Eu faria, nesse momento que está dando certo, aquela velha história: time que está ganhando não se mexe. O Sampaio Corrêa ganhou o último compromisso diante da Juventude. Vai ser obrigado a fazer uma alteração? Vai. Porque o time do Sampaio tem o Pimentinha, tem o Ítalo, a configuração do meio de campo. Jogar com 3 zagueiros é colocar o Joécio no time. E aí vai ficar sem zagueiro ali para compor. Mas eu acho que não há problema algum.
o Sampaio entrar com 3 zagueiros, que é, nesse momento, a minha formação preferida. Por que, Laércio Costa? Porque está dando resultado, está dando bem. Desde que o Sampaio entrou com 3 zagueiros, a gente pode observar o equilíbrio do sistema de defesa do Sampaio, com a boa qualidade que o Luiz Otávio tem ali para compor, para se movimentar dos lados, para fazer boa chegada, para estar mais justo com o ataque do Sampaio, com o Neto e com o Massinho. E com a chegada ali também, ora um cai pela direita, ora outro cai pela esquerda. Achei isso até legal, e muitas das vezes eles invertendo as situações de jogo, ora Massinho caindo pela direita e o Neto pela esquerda e vice-versa. Então, minha galera, é mais ou menos por aí. Eu acho que eu não mexeria nessa configuração, eu iniciaria o jogo com essa configuração, embora o time do Sampaio tenha peças boas, eu acho que são bons jogadores para dar uma mexida, se ele preferir, se for o desejo dele, na configuração, e talvez dê certo, não sofra a solução de continuidade, porque aí você colocaria o Johnny Douglas ou o Emerson ao lado do Luiz Otávio, com Neto Paraíba, como fala o Afonso Diniz, e com o Massinho, né? Agora, nessa configuração de ataque também para a substituição do Pimentinha e do Ítalo, ele também tem boas peças para colocar por ali. Então vai do entendimento do professor, daquilo que ele já trabalhou no treinamento final aqui de São Luís. Time pronto, com certeza, Afonso, ele já tem. O time está prontinho, está na cabeça dele, ele vai para o jogo com aquele time que ele já tem aqui na memória, mas divulgar somente momentos antes da partida. Perfeitamente natural, porque os treinadores hoje estão fazendo isso. Da mesma forma está o Guarani. O Guarani tem feito isso. Assim como aqui, eles também têm fechado ali os portões, não deixam o torcedor entrar, participar. A imprensa não tem acesso, apenas nos conteúdos disponibilizados. Então isso hoje é geral, né? É geral. E aí há uma dúvida no time do Guarani, e essa dúvida quem vai tirar para a gente é a galera da Central, porque daqui a pouco a gente vai trazer notícia do Maranhão, notícia também do Sampaio Corrêa Basquete, mas o adversário do Sampaio é importante também, a gente está antenado, a gente está produzindo aqui essa galera para falar para nós, para a gente sentir como andam as coisas por lá, porque depois de 2 derrotas seguidas, de um início bom de Campeonato Brasileiro, mas de 2 derrotas, isso dá uma afetada bacana no grupo. Então, o astral já não é mais o mesmo. Aí tem o Tony, que está há 10 dias, que é goleiro, que saiu e que pode retornar ao time ou não. Aí você, né, faz os seus comentários, você faz as conjecturas, você tenta adivinhar, que é o que às vezes, muitas das vezes a gente faz aqui também. Mas o certo é que a gente vai com o pessoal da Central, mais uma vez o Wellington, o Anderson e o Semedo, para destrinchar essas coisas para nós aqui, né? Vamos saber qual a do Guarani, o que é que o Guarani fez hoje, como é que está o Guarani nesta quinta-feira também, porque o jogão com o Sampaio se aproxima e o derby campineiro também. Vamos lá então com a moçada da Central. Para o lugar aí do Henderson, o Matheus Bueno aí deve ser o escolhido. O Henderson que está suspenso aí pelo 3º cartão amarelo. Tem uma dúvida, viu, Anderson, na zaga, né? O Lucão está confirmado, agora o companheiro do Lucão, ou, né, o técnico Bruno Pivetti mantém novamente improvisado o Ivan Alvarinho, ou então dará uma oportunidade ao Valber, que foi relacionado lá para o jogo contra o Sport, viajou às pressas em função da contusão do Alan Santos, mas acabou não sendo utilizado. Então o Valber pode entrar aí, fazer a sua reestreia, né? Já que é a segunda passagem dele pelos lados do estádio Brinco de Ouro. Então colocarei como uma dúvida, Ivan Alvarinho ou Valber. O Matheus Barbosa, apesar de estar pendurado com 2 cartões amarelos, deve iniciar a partida como titular. E no ataque o Derek, que é o artilheiro do Guarani nessa Série B com 2 gols marcados, deve ser o substituto do Bruno Mendes, que ainda está entregue ao departamento médico em função de uma lesão sofrida na panturrilha contra o Sport. Já está fazendo tratamento intensivo justamente para o derby. Além de estar
com essa lesão na panturrilha, e o Bruno Mendes também está pendurado, né, com 2 cartões amarelos. Então vai unir aí o útil ao agradável, né? De repente, se ele tivesse condição de jogo, poderia receber aí o 3º cartão amarelo e ficar de fora do derby de número 205. Então o Derek deve iniciar aí como titular e o Bruno Mendes, o Alan Santos, vetados pelo departamento médico, mesmo acontecendo aí com o Anderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, serão os desfalques da equipe para o jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa, viu, Anderson? Tá certo, Melo. Falando, Semedo, em dúvidas, primeiramente, eu acho que o Bruno não pode ter dúvidas em manter o Alvarinho improvisado como zagueiro se o Valber está à disposição. Pô, o Valber está à disposição, viajou, foi lá pro jogo contra o Ceará, com a contusão do Alan Santos. Eu não vejo... O Sport, me desculpe. Eu não vejo por que, Semedo, não colocar o Valber e tentar o improviso novamente com o Alvarinho. São 2 situações assim. Eu entendi a não ida do Valber para Caxias, que depois o Guarani foi direto para Recife, correto? Sim, correto. Para que ele pudesse ficar aqui se condicionando. Porque numa viagem dessa você treina muito pouco. E olha que seriam 2 rodadas, né, em que o Guarani ficaria fora. Então a permanência dele aqui em Campinas, eu entendi que era muito mais a necessidade de condicioná-lo fisicamente, da condição física. Com a situação do Alan Santos, ele foi chamado, né, para poder viajar para o Recife, tanto que a delegação foi direto, ele foi daqui. Aí ele acabou aproveitando e improvisando o Alvarinho, quando eu pensei também que o Valber foi chamado, porque já estava bem, que poderia ser utilizado, e chega lá, não é utilizado. Interrompeu, correto? A condicionamento físico que ele estava tendo. Aí tivemos mais de uma semana agora, em que o Valber deve ter trabalhado forte. Semana inteira, né? Se você tem um jogador que foi contratado, que não é o menor salário do clube, pode ter certeza disso. É verdade, pode crer. Semedo, é o seguinte, está aí a galera, então, ali da Central, mandando ver esse recadinho, mas tem um detalhe também, moçada, que eu quero aqui mostrar para os senhores. Sabe qual é? Exatamente em relação ao pessoal da Central falando, em relação à arbitragem. Voaden. Sabe que Voaden não está agradando nem gregos, nem troianos, nem aqui em São Luís. Ninguém gostou da escala do Voaden, tampouco lá o Guarani também. Não é que pintou isso aí, galera? Então vamos lá, vamos ouvir mais um pouquinho a galera da Central, para ver na hora. Eles falam também, entra Tony no gol, 10 dias parado, e o Pegorari estava pegando tudo. Se não fosse ele, o Sport tinha goleado impiedosamente, fez milagres, e o time ainda perdeu 2-0, mas a torcida, que é a permanência do Pegorari, mas pelo que se sabe, parece que o Tony vai retornar ao gol. Bom, melhor para o Sampaio Corrêa, se ele não tiver no ápice que está exatamente o goleiro Pegorari, né? Então vamos lá, pessoal da Central, mais uma vez, aí fique antenado, porque esse papo aqui, eles vão fechar exatamente com a arbitragem. Veja só a reação deles para a arbitragem que vai marcar esse confronto Guarani e Sampaio Corrêa. Se deixar do time por deficiência técnica é uma coisa. Exato, isso é de praxe, isso é o que tem que saber administrar, né? Porque senão perde a credibilidade, né, Anderson? Vamos lá, meu tempo, né? Rapidamente. O tempo de recuperação do Tony não foi de um mês, né? 40 dias afastado do elenco. 10 dias. Né? Então, 10 dias, 2 jogos. A gente também tem que entender o lado vamos dizer, e o Tony vinha bem também, né? A estratégia do próprio clube. E o Tony vinha bem. Aí, se o Tony não viesse bem e voltar o Tony com o momento que vive o Pegorari, aí não dá para aceitar, né? Agora, Melo, para fechar aí a arbitragem para o jogo de sábado, 17 horas, no estádio Brinco de Ouro. Antes da arbitragem, Anderson, rapidinho, né? O Guarani divulgou no seu site, né, que após trâmites legais, o ex-presidente e advogado Ricardo Moisés foi oficializado como novo CEO do Guarani. A gente já tinha essa informação lá atrás, né? Muito antes das eleições. E entre as principais missões de Ricardo na nova função estarão a continuidade das reestruturações administrativa, financeira e jurídica do clube. Portanto, o Ricardo Moisés aí é um parceiro, né, do André Marconato, novo presidente do Guarani. Até o André disse em entrevista nos estúdios da Rádio Central que só aceitou
ser aí o novo presidente do Guarani, caso o Ricardo continuasse aí ao seu lado. Então agora está tudo definido. E rapidamente, a arbitragem será ele, o gaúcho Leandro Pedro Voaden. Pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus, pelo amor de Deus. Bom, que dê tudo certo. Melo, grande abraço, até 5 horas. Ai, minha galera, o gaúcho Pedro Voaden, brincadeira, hein? É esse que vai marcar Guarani e Sampaio. Se ele não tá agradando nem o pessoal do Guarani da casa. E aqui também a galera do Sampaio Correia olhou assim com o olho meio atravessado. Ai, que Deus nos ilumine a todos, né? Que ele acerte, a gente vai torcer aqui por um grande jogo. Agora, galera, vamos falar um pouquinho ainda neste conteúdo sobre o Maranhão Atlético Clube. Os preparativos do Maranhão Atlético para o confronto diante do Tocantinópolis, que acontece neste domingo à tarde, lá no Tocantins. E quem traz informações do Maranhão Atlético é o nosso brother, nosso parceiro, o Wallace Brito. Manda um recado, parceiro. O Maranhão Atlético Clube, hoje nesta quinta-feira, realiza mais um dia de preparação visando o jogo do próximo domingo, diante da equipe do Tocantinópolis, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Já nessa reta final de treinamentos, a comissão técnica vem focando mais na parte tática da equipe, buscando corrigir alguns erros e ações que o Maranhão fez equivocadamente na partida contra o Atlético do Ceará. O técnico Zé Augusto não gostou da atuação do time e vem trabalhando justamente para corrigir esses erros para que não possam acontecer na partida do próximo domingo. Com relação à formação inicial, a partir desta quinta-feira a gente vai ver um trabalho um pouco mais voltado nas peças que vão compor o time titular. A tendência é que o técnico Zé Augusto ele trabalhe com algumas mudanças, só que a gente ainda não pode confirmar que elas serão feitas. Mas tem um jogador que está retornando aos treinamentos e pode ser uma boa opção na partida do próximo domingo. O meia Jorge, que foi liberado pelo departamento médico e nesta quinta-feira deve estar com os seus companheiros realizando treinamento e, se tiver tudo ok, deve ser liberado para a viagem para jogar contra o Tocantinópolis. É um jogador da confiança do técnico Zé Augusto, que se encaixa muito bem no meio-campo, juntamente ali com o Cavi e com o Vander, e foi um dos destaques do Maranhão no Campeonato Maranhense. Então tem tudo para, se tiver tudo ok, retornar e estar inclusive na formação inicial. E aí, em caso de retorno do Jorge, o Felipe Ramon daria a vaga para esse jogador. Ele que entrou para ser esse meio-campista articulador, teve uma atuação discreta na partida do último domingo, então o Jorge tem grandes chances de, se tiver tudo ok, entrar na vaga do Felipe Ramon. De resto, o Maranhão deve manter aquela base, o time que foi a campo na partida do último domingo, fazendo a correção, é claro, a comissão técnica para os erros que o Maranhão cometeu no último jogo. Portanto, trabalho dessa quinta-feira lá no Parque Valério Monteiro e o Maranhão já vai entrando nessa reta decisiva de preparação aqui em São Luís, visando o jogo do próximo domingo contra a equipe do Tocantinópolis. Obrigado, Wallace Brito, nosso parceirão aí trazendo as informações do Maranhão Atlético Clube. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e uma excelente quinta-feira para todos nós.